Uma versão da Bíblia que você não indicaria em português, que você fala assim, não, essa Olha, versão aqui é difícil. tem tal. várias, né? Na verdade, não só uma, né? Por exemplo, a tradução... Deixa eu anotar aqui. A tradução Novo Mundo das Escrituras, né? Não, mas aí eu tô falando Bíblia. Eu tô Bíblia. falando Não, mas é uma Não tradu- aceita, mas é uma tradução. Mas as falando pessoas Bíblia. não É uma sabem. tradução, É uma tradução que não é tradução. recomendável porque ela tem um viés pré-definido que, vamos dizer, deixa de lado questões linguísticas fundamentais. Quando o texto original não diz o que eu penso, eu mudo o texto e não o que eu penso. Então, mas assim, as pessoas não sabem. Alguém chega, tô com uma Bíblia aqui, começa a citar, quando você vai ver, a pessoa não sabe nem de onde veio, né? Uma outra que eu não recomendo também é uma corrigida antiga. Porque além dela ser incompreensível... A da de 60? A da década de 60? De 50 e pouco, né? Ela, na verdade, a corrigida mais antiga é da década de 40, né? E aí eles fizeram algumas revisões que ainda estão longe de serem adequadas nos anos 90, né? Por quê? Porque perde muito o sentido do original. A pessoa não sabe que uma tradução literal muitas vezes é a coisa mais enganosa que existe, né? Basta você ler o começo de Tiago, meus irmãos têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações, né? O sentido do texto nunca foi esse, né? E também porque ela está, vamos dizer, muito desatualizada em termos de uma filosofia de tradução adequada. Você não pode, né, em língua nenhuma, traduzir uma palavra sempre do mesmo jeito em todos os contextos, porque ela não significa isso em contextos diferentes, né? E então Aliás, todos os idiomas não recomendaria. são assim, né? E tem algumas Bíblias que eu diria também que já não são de contexto assim evangélico, né? Que eu entendo que elas têm um viés muito acentuado, né, na sua maneira de... Por exemplo, se você for ler uma Bíblia como a edição pastoral, né, é uma Bíblia ligada à teologia da libertação. Então, por exemplo, tem lugares em que o texto é alterado para bater com o pensamento dos tradutores. Então o texto é mexido, não dá para então, é confiável. Então, por exemplo, tem título em cima do texto de Êxodo que diz: a ideologia do opressor é desmascarada. Isso está no texto, no título que dirige o texto. Então aí você tem um viés muito acentuado, né? E, claro, e tem certas versões que eu diria que as suas notas são excessivamente liberais. Porque uma coisa é você apresentar um problema. Olha, aqui tem uma situação, isso tem que ser visto, existe a hipótese, outra coisa... Mas você está falando agora de notas, né? Então, mas aqui, de certa forma, a tradução, ela tem uma conexão com aquele tipo de nota. Pode ser tendenciosa. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, vocês já assistiram aí um vídeo, um link de um vídeo de 2 minutos e 46. Então não preciso comentar nada com respeito a isso, né? As cenas que vocês viram já diz tudo, né? São 3 pastores, o pastor Luiz Saião, o pastor César Cavalcante e o outro é o pastor Edson Belo. 3 eruditos, 3 pessoas que conhecem muito da questão da tradução da Bíblia. Na verdade, eu vou conversar aqui com o pastor Luiz Saião. O pastor Luiz Saião é uma pessoa que eu já assisti alguns vídeos dele, é uma pessoa muito simpática, muito gentil, extremamente educado, respeitoso e, pelo que eu noto, uma pessoa extremamente humilde. Então, nada contra o pastor Luiz Saião, nem com respeito aos demais. O pastor Luiz Saião, para vocês terem uma ideia, ele coordenou a Comissão de Tradução da Nova Versão Internacional, a NVI. E, já de cara, ele, quando foi perguntado qual a tradução que ele não recomendava, ele citou aqui, entre outras, né, a primeira de todas, a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas. Ele, inclusive, falou que é uma Bíblia que ele não indicava e também não recomendava. Falou que ela tem um viés pré-definido. Então, é uma Bíblia, por assim dizer, tendenciosa, segundo o que ele deu a entender. E os demais, vocês viram a reação aí, né? Nem vou comentar sobre isso. Bem, então, eu gostaria agora de, conversando com o grande erudito Luiz Saião, a quem eu respeito muito, como respeito também os demais, que tal fazermos uma comparação rápida entre a NVI e a tradução do Novo Mundo? Vamos ver quem realmente tem um viés pré-definido? E eu vou usar Novo Mundo, vou usar a NVI
E vou fazer aqui uma ligação também com o Novo Testamento interlinear grego-português do Dr. Valdir Carvalho Luz. Também é um erudito de peso, hein? Erudito de peso. Eu, na verdade, não sou nenhum catedrático, né? Sou um homem comum, não tenho nenhum título, mas sou um estudioso, já tive centenas, talvez milhares de palestras e muitas delas com respeito à tradução do Novo Mundo e outras traduções. Então nunca comparei a Novo Mundo com a NVI, em nenhuma palestra. Mas hoje eu vou comparar aqui justamente com aquele que podemos dizer, né, simbolicamente falando, e por que não até literalmente falando, porque ele foi o coordenador da comissão que traduziu a NVI aqui no Brasil, o pastor, deve ser até doutor, né, Luiz Saião. Com todo respeito, viu, Luiz? Nada contra a sua pessoa, a quem tem uma admiração muito grande, e um carinho muito grande também, embora a gente não se conheça pessoalmente, tá bom? Então, nada pessoal. Então vamos analisar aqui quem realmente tem um viés pré-definido, se é a Novo Mundo ou é a NVI. Vamos lá então? Bem, eu quero fazer um áudio curto, então o primeiro texto que eu vou analisar aqui é de Apocalipse 3,14. Todos sabem que as Testemunhas de Jeová, elas são unitárias, elas não acreditam na Trindade. Por saberem, né, todo o histórico da Trindade. Não vou nem entrar aqui em detalhes, né, porque todos já sabem o que eu penso e aquilo que eu tenho citado nos meus vídeos e nos meus áudios. Já o senhor Luiz Saião, ele, pelo que consta, ele é trinitário. Ele é trinitário. E visto que ele é o coordenador, né, da comissão que traduziu essa tradução NVI, eu queria analisar aqui Apocalipse 3,14, na tradução do Novo Mundo. Diz assim, olha, 3,14 da Apocalipse. Ao anjo da congregação em Laodiceia, escreva, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Note o que eu quero destacar aqui. O princípio da criação de Deus. Então aqui mostra que Jesus é o princípio da criação de Deus. Isso está em harmonia com a palavra usada aqui, no grego. Não sou nenhum catedrático, mas, né? Aqui é a palavra arquê, ou arquê, como querem dizer. E essa palavra, João, em mais de 20 lugares onde ele coloca arquê, ou arquê, sempre é traduzida como princípio. E não poderia fugir da regra aqui em Apocalipse 3,14. Ele aqui é traduzido como princípio. O Dr. Carvalho Luz, na sua tradução, traduz também como princípio da criação de Deus. E a tradução Almeida, aqui do Novo Testamento trilingue, aqui a edição revista e atualizada, também traduz arquê como princípio. Então, princípio da criação de Deus. Então vejam que está como o tradutor, né, o escritor da Bíblia, colocou. Como é que a NVI coloca aqui esse texto? Apocalipse 3,14. Lembre-se que estamos falando aqui de pessoas que são trinitárias. Agora, vamos ver o viés aqui. Apocalipse 3,14 diz assim, olha. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Note o detalhe agora. O soberano da criação de Deus. Espera um pouco. Quando que arquê, ou archê, como vocês queiram, pode ser traduzido ou significa o soberano da criação. Por que vocês não colocaram que Jesus é o princípio da criação? Vocês botaram soberano, sendo que a palavra soberano jamais poderia aparecer aqui. Porque a palavra para soberano teria que ser arcon. E aqui não aparece arcon, aparece arquê. E agora, como é que fica? Quem é que está usando o viés aqui? Porque vocês colocam um princípio, onde não se inclui a questão da trindade, vocês colocam um princípio para quê? Se não me engano, em Marcos 10,6, né, onde fala ali que aquele que os criou, né, desde o princípio, os fez macho e fêmea. Se não me engano, é isso que o texto diz. Eu quero fazer um áudio curto, então não quero me prender muito. Mas ali vocês colocam aqui como princípio.
E em outros lugares também, onde não está envolvida a doutrina da Trindade, vocês colocam também. Agora, aqui, como está envolvida a questão trinitária, vocês mudaram. Em vez de princípio, colocaram soberano. Ah, mas isso é você que está falando. Não, não. Quer ver onde eles colocam soberano também? E ali realmente é governante ou soberano? Aqui em Apocalipse 1,5. Vamos lá. Bem, agora aqui em Apocalipse 1,5, vocês traduziram assim, olha. Deixa eu ver aqui. 1,5 de Apocalipse. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. A tradução do Novo Mundo coloca governante, né? Governante, porque essa é a expressão realmente primária para Arcon. Porque aqui aparece a palavra Arcon. Aqui vocês traduziram de forma correta. Soberano. Agora, ali em Arque, no 3,14, jamais poderia ser soberano. Porque ali não aparece a palavra Arcon. Ali aparece Arque. Então, o Dr. Luiz, né? Pastor Luiz, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, o senhor deveria orientar o pessoal que traduziu, né? O senhor deve ter participado, né? O senhor é um hebraísta, um catedrático em hebraico e grego. O senhor deveria ter notado esse detalhe, mas aí o que predominou, não o que o escritor tinha em mente, mas aquilo que vocês tinham em mente. Aí eu respondo, por tabela, o pastor César. Lembram o que o pastor César fala no vídeo aí? Quando o texto original não diz o que eu penso, eu mudo o texto, não o que eu penso. Então, a quem se aplica isso? A Testemunha de Jeová? A tradução do Novo Mundo? Ou a NVI? A comissão que traduziu a NVI, que viu que ali aqui é princípio, mas entre colocar o que eu penso, né? O que vocês pensam, e aquilo que o escritor original, João, tinha em mente, vocês ficaram com o que vocês pensam. Então, quem é que tem um viés predefinido? Ou pré-definido, né? Um viés pré-definido? Então, o Luiz, eu respeito muito o senhor, né? Embora o senhor seja bem mais novo do que eu tenho, né? Eu gosto do senhor. Acho o senhor um homem muito humilde mesmo, uma pessoa sensata, né? Mas aí, infelizmente, o senhor foi muito infeliz em permitir que essa comissão que o senhor dirigiu, e com certeza participou também dela, traduzisse dessa forma. Eu poderia citar mais aqui a questão do dia, né? Que vocês vão traduzir. Vamos pegar aqui, vá. Hebreus 1:2. Hebreus 1, vou ler do 1 em diante. Hebreus 1 fala assim, olha, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Nota agora o 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, note, e por meio de quem fez o universo. Vamos parar aqui um pouquinho. Então vocês traduziram aqui corretamente. Jesus é o meio usado por Deus para construir, né? Para fazer o universo, como diz aqui, né? Por meio de quem fez o universo. Né, pastor César? O senhor está lembrado aí, né? Não, dia não pode ser traduzido por meio. Conversa com o professor Luiz aí. Ele está aí, olha. Né? Conversa com ele. Ele participou dessa comissão aqui que eu estou lendo na NVI. Nova Versão Internacional, por meio de quem fez o universo. A tradução do Novo Mundo, vamos ver como ela fala. Já vou partir direto aqui para o versículo 2, agora é no Novo Mundo. Diz assim, agora no fim destes dias, ele nos falou por meio de um Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, note, e por meio de quem fez os sistemas de coisas. Então está coerente, né? Mas como é que vocês traduziram agora Colossenses 1,16. Será que vocês mantiveram essa mesma coerência? A mesma coerência, onde aparece a preposição de a novamente? Vamos ver como vocês traduziram agora aqui, em Colossenses 1,16? Bem, agora vocês mudaram, né, a retórica. Agora diz assim, Colossenses 1,16, olha. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Notem agora,
Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Agora ele deixou de ser o meio, né? Agora ele passou a ser o autor da criação, né? Agora ele passou a ser o criador. Que incoerência, né? Vamos analisar, né? Com toda sinceridade. Então, como diz o César, quando o texto original não diz o que eu penso, eu mudo o texto, não o que eu penso. Vai ouvindo aí, César, por tabela, né? Você está com um grande professor aí do seu lado, hein? O professor Luiz Saião é fera. Dá uma conversadinha com ele, mas ele, né, foi o coordenador do pessoal que, né, que cometeu essa gafe, na minha opinião, né? Na minha opinião, com todo o respeito. Porque se você pegar outras traduções, você vai ver que aqui também está, né? Por meio de quem, né? Jesus foi o meio usado para, no caso aí, fazer a terra e assim por diante. Eu estou apenas usando essas duas passagens aí, que eu não quero fazer um texto longo, um áudio longo, mas infelizmente já estou no 13 minutos e 20 e poucos segundos, né? Mas é isso aí. Um grande abraço a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. Pessoal, nada contra a pessoa de vocês. Saião, um grande abraço a você, viu? Um grande abraço. E vamos respeitar mais a tradução do Novo Mundo, que ela, olha, para chegar perto dela está faltando muito ainda, viu? Ela está milhões de anos na frente das demais. Isso é o que eu penso e até hoje ninguém me provou ao contrário. Grande abraço.